Pela maior parte da minha infância, meu pai era exemplar. Não tinha o que falar. Mas de repente, ele acabou entrando no alcoolismo. Eu tinha uns 10 anos, eu acho. E isso fez com que nossa família desmoronasse. Ele foi ficando agressivo, chegava bêbado em casa, brigava muito com minha mãe e eu via. Por mais que ela tentasse esconder. Até que depois de um tempo, começaram os abusos comigo. Ele me procurava à noite enquanto minha mãe dormia. Começou com os toques e ameaças. Dizia que mataria minha mãe pela noite, que algo ia acontecer e isso me assustava. Um dia, ele começou a me mandar fazer coisas. Naquela época, eu não entendia. Não tinha a menor ideia do que era sexo. Apenas obedecia. Eu lembro de me sentir suja, mesmo sem entender direito o que acontecia. Meu pai estava desempregado e era minha mãe quem trabalhava. Vendo como ela sofria, eu não tinha coragem de trazer mais um problema. Como meu pai me ameaçava muito, tinha medo de deixar minha mãe e minha irmã mais nova sozinhas com ele. Na minha cabeça, era minha obrigação protegê-las, então guardava segredo do que sofria. Em um determinado momento, nos mudamos para São Paulo, a pedido de um tio que queria ajudar a tentar resolver a situação do meu pai. Mas o resultado foi o contrário. Tudo ficou ainda mais difícil e meu pai mais agressivo. Os abusos seguiam, assim como as ameaças e meu pavor. Até que chegou o ponto em que minha mãe não aguentava mais a violência em casa e o peso de cuidar de tudo sozinha. Então, ela entrou em contato com a parte da família e nós nos mudamos para outra cidade, deixando meu pai para trás. Seria o momento certo de recomeçar. Mas aos 12 anos, ao invés de refazer minha vida, vi meus traumas começarem a vir à tona. Fiz minhas primeiras amigas, com quem conversava e comecei a entender o que era sexo e o que tinha acontecido comigo. De repente o jogo mudou, porque passei a ver como se eu tivesse provocado aquilo. Além da dor, me veio a culpa. Ao mesmo tempo, minha mãe começou a namorar e isso me deixou transtornada. Só conseguia pensar: se meu pai, que é meu pai, fez aquilo comigo, ele fará pior. Eu chorava, dizia que minha mãe estava me traindo, mas não conseguia contar tudo. Ela, preocupada, me questionava tentando entender. Nessa época, comecei a fazer coisas das quais discordo. Não sei se para me agredir. A primeira delas foi fumar. Um dia, minha mãe me pegou fumando. Ficou brava e eu acabei desabando. Contei para ela tudo o que tinha acontecido. Ela ficou desesperada, paralisada. Só me pedia perdão, como se a culpa de tudo fosse dela. Em nenhum momento ela me julgou, mas também não soube lidar. Depois dessa conversa, nunca mais tocamos no assunto. Seguimos a vida a partir daí. Mas eu ainda carregava comigo muito ódio e até sede de vingança. Lembro que queria encontrar meu pai e tirar a vida dele com minhas próprias mãos para me livrar da dor que sentia. Para tentar lidar com a minha dor, fui tendo vários relacionamentos. Parecia que eu buscava neles o pai que eu não tinha. Ao mesmo tempo, comecei a sair, beber e até cheguei a experimentar drogas. Era uma forma de me punir pela culpa que eu sentia. Sempre tive o sonho de me casar e construir uma família, mas nessa fase da minha adolescência, eu devia ter entre 15 e 17 anos, só vivia relações que não seguiam em frente. Achava que a culpa por isso era minha, ao mesmo tempo em que não conseguia acreditar na figura masculina. Tinha medo que todos fizessem o que meu pai fez com minha mãe. Ser maravilhoso no começo e de repente se transformar em um monstro. Eu não tinha paz, só um ódio que no fundo fazia mal somente a mim mesma. Lembro de virem os pensamentos de repente e eu ficar paralisada, recordando tudo o que tinha vivido. E meu refúgio era beber. Um dia, sozinha, comecei a falar com Deus. Em uma crise, sentia que ele tinha me abandonado. Por que minha vida não dava certo? Por que eu não encontrava uma pessoa boa? Eu não aguentava mais tudo o que falavam de mim pela cidade. Chorando, eu pedia ajuda para mudar meu coração e deixar de sentir o que eu sentia pelo meu pai. Eu precisava superar aquilo. Percebi naquele momento que eu precisava aprender a perdoar. Aos poucos, passei a mudar meu olhar. Fui me lembrando do meu pai da infância, como ele era antes de tudo ruim acontecer. Do homem que cuidava de mim doente, que ficava triste quando precisava me corrigir. Até esse momento, eu só me lembrava do monstro e decidi recordar do meu pai que ele tinha sido antes. E isso foi me trazendo leveza. Se antes alguém perguntava do meu pai, eu dizia que estava morto. Nesse momento mudei minha fala. Não tenho contato com ele. Eu perdoei meu pai. E o perdão foi algo que veio para mim, pois com ele me limpei e consegui me perdoar. Entendi que eu tinha sido uma vítima e pude refazer minha vida.
Voltei completamente para a igreja, deixei os hábitos que me faziam mal e alguns anos depois, em 2009, conheci um homem com quem vou construir minha família. Nos casamos em 2012 e hoje estamos felizes. Eu consegui superar os abusos que sofri e hoje falo deles sem dor. Sei que ficaram no passado. Para mim, a fé foi essencial, mas costumo dizer que a superação, independente da religião. Quando recebo e-mail de pessoas que passam por algo parecido, digo que o principal é se perdoar e entender que foi uma vítima para se livrar da culpa. Outra coisa que é muito importante é que é preciso procurar ajuda. Eu não consegui na época, mas teria sido mais fácil. É preciso falar, porque não é uma vergonha sua ter sido vítima. E por mais que achemos que somos sós, sempre vai ter alguém para ajudar. Seja na igreja, na família, um psicólogo e até na delegacia de polícia. Eu tentava cobrir uma ferida e não deixava cicatrizar. Coberta, ela nunca fecha. Às vezes, dói, mas é preciso. Claro que ficaram marcas, mas eu não me envergonho delas. Não tenho vergonha de falar. É uma cicatriz psicológica da qual me orgulho, porque sei que está devidamente curada.